Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal Partiu Nuvem. Passamos aí por todo o treinamento do desafio Azure Assemble, foram quase 3 semanas intensas de muito conteúdo, mas foi mais um super evento com grande network, grande troca de conhecimento. Parabéns para todo mundo que participou junto com a gente. Voltamos à nossa rotina normal, vídeo de quinta-feira. Hoje eu estou trazendo um conteúdo novo, mais um conteúdo que a gente está disponibilizando aqui no nosso canal. Não posso deixar de dar um recado. Se você quer fazer parte do nosso time Prime, você tem até o dia 5/12 para fazer parte do time. A gente está com a última turma de 2023 com inscrições abertas. Perdeu agora só 2024. O que a gente vai falar de conteúdo hoje? Vou falar sobre um conteúdo novo aqui no canal que eu nunca falei, que é Azure NAT Gateway. O que é o Azure NAT Gateway? Eu quis aproveitar esse momento que há pouquíssimos dias, poucos meses, a Microsoft soltou um anúncio dizendo que a partir de 2025, a gente tem tempo ainda, setembro de 2025, vai mudar a forma padrão de acesso à internet das VMs. A gente tem 2 anos para se preparar, mas é super importante que você entenda o que vai mudar e como que eu posso alterar isso para que eu fique compliance com essas mudanças. E para isso eu vou falar sobre o NAT Gateway, que é o recurso que vai nos ajudar a estar trabalhando dessa forma para que a gente consiga atender essa nova solicitação. E também não somente por isso, para o nosso dia a dia é algo que vai ser importante, que vai ajudar você no seu controle de conectividade com a internet. Então, para que a gente possa falar um pouquinho desse assunto, não vou passar muitos PPTs, são só 2 PPTs, mas eu precisava disso para poder mostrar os exemplos. Então, o NAT Gateway, ele tem como função principal, ele é um serviço completamente gerenciado, ele não tem dependência de uma máquina virtual, não tem dependência de um hardware, nada disso. É um serviço que você vai utilizar de forma gerenciável, ou seja, ele tem alta disponibilidade, ele tem resiliência, é um dos melhores serviços que você tem para controlar essa saída de endereçamento para a internet. Para que eu possa exemplificar bem isso, eu vou usar primeiro o nosso exemplo de uma internet residencial. Se você pegar a sua internet residencial, provavelmente para todo mundo que tem uma internet padrão da operadora, se você tiver o seu celular, se você pegar seu computador, se tiver mais de um dispositivo, né, o ideal é testar isso com o celular ou computador. Se você testar, por exemplo, acessar o site Meu IP, você vai ver que todos os seus dispositivos eles vão navegar para a internet com o mesmo IP. Por que isso? Graças ao SNAT. O que é o SNAT? É o Source Network Address Translate. O NAT é simplesmente o Network Address Translate. O que seria isso? Seria uma tradução do endereço IP. Para a gente começar, a minha rede é uma rede interna. Por exemplo, eu vou ter um endereço 192.168 alguma coisa, a rede 10, rede 172, que são endereços não roteáveis, endereços que só podem trabalhar dentro de um ambiente interno. Então, todo mundo que tem sua rede aí isolada pode trabalhar com esses endereços, são endereços reservados para que a gente trabalhe internamente. Quando você vai acessar um recurso na internet, ele não vai navegar com esse seu endereço interno. Ele precisa de um endereço de IP externo para que ele possa fazer o tráfego fluir pela internet. Então, no caso da minha rede ser, por exemplo, 192.168 alguma coisa, na hora que eu for acessar a internet, eu preciso do IP público lá do meu roteador. E aí ele faz um NAT. O que é isso? Network Address Translate. Ele vai fazer uma tradução do meu endereço interno para um endereço de IP público para que eu possa sair para a internet. Então, se você testar todos os seus equipamentos de casa, acessar o site lá, meu IP, você vai ver que muito provavelmente todos os seus equipamentos vão sair, vão responder com o mesmo IP. Por quê? Porque ele vai fazer um SNAT, que a gente chama, né? Ou seja, ele vai mudar o seu IP de origem, o Source Network Address Translate. Ele vai mudar o seu IP de origem, que seria um IP interno, para um IP público. No Azure, as coisas funcionam exatamente da mesma forma. Quando você vai criar uma máquina virtual, por padrão a máquina virtual, ela tem acesso à internet liberada, a não ser que você vá lá e restrinja. Mas você cria a máquina virtual por padrão, a máquina está com a internet liberada. E aí o que acontece? Quando a gente cria uma máquina, a gente tem algumas situações. Se você criar uma máquina, por exemplo, com IP público, ela vai funcionar de uma forma diferente. Sem IP público, de outra forma. Você tem um balanceador de carga no meio do caminho, ela vai trabalhar de uma outra forma. Mas, falando do NAT propriamente dito, eu já vou entrar nessas situações que envolvem modelos diferentes. Quando a gente trabalha com NAT, o que esse serviço vai nos entregar? Ele vai nos entregar essa possibilidade semelhante àquilo que a gente tem, né, por padrão aqui dentro do seu ambiente, de que todas as suas máquinas vão navegar na internet com o mesmo endereçamento.
Isso tem pontos que são bons para você ter controle, se você precisa ter alguma regra, né, de acesso a um site de parceiro, um ambiente de parceiro, ele consegue liberar o seu IP ou o seu range de IPs, porque ele sabe que aquilo ali é reservado para você. É como se antigamente, né? Antigamente não, até hoje, a gente pode ir lá na operadora e adquirir um range de IPs públicos para que a gente possa publicar os nossos serviços para a internet. Então é isso que a gente vai adquirir. A gente vai adquirir um IP público ou um range de IPs públicos que são reservados para você, e você vai posicionar esse serviço de NAT ligado à sua subnet ou às suas subnets. Todo mundo, né, que está dentro de uma subnet que foi linkada com NAT vai navegar na internet com aquele mesmo IP. Num primeiro momento, isso passa muito despercebido, né? Você está subindo ali suas VMs, está tudo certo, está navegando na internet, mas está tudo despercebido. Mas por que eu vou pagar por um serviço para adicionar essa camada extra? Né? Então vamos falar de algumas situações. Na verdade, a gente tem aqui, vou linkar 4 situações. Tem uma situação, isso aqui eu peguei tudo do site da Microsoft. Tem uma situação que ela não vai entrar exatamente nesse escopo que a gente está falando. A gente começa falando do escopo mais simples que acontece. Você cria uma máquina virtual por padrão e você entrega um IP público para uma máquina virtual. Por que a gente entrega um IP público? Geralmente quando a gente está fazendo laboratório. Por quê? Porque você não vai ter uma VPN, você não vai ter um Bastion, isso tem um custo mais elevado. E aí quando você cria sua máquina com IP público, sempre que essa máquina for navegar na internet, ela vai utilizar o seu IP público para a saída. Então se você for em qualquer um desses sites que vai dizer para você qual que é o seu endereço de conexão, será o seu IP público. E aí entra uma particularidade muito grande. Se você cria uma máquina que não tem IP público, ela vai sair para a internet, ela vai navegar na internet por padrão? Vai, ela vai navegar. Porém, ela vai navegar na internet de uma forma implícita. O que isso significa? Que o Azure vai entregar um IP no qual você não tem o controle para ser o IP de navegação dessa máquina. Isso pode acarretar alguns problemas. Você não tem mais o controle desse IP, esse IP pode e vai alterar com frequência, né? O IP público dessa máquina hoje é um, pode ser que daqui a algumas horas ou amanhã seja outro IP público. E a gente tem mais um ponto ainda relevante, que você pode trazer uma sobrecarga de portas e em algum momento você sofrer alguma pequena indisponibilidade, uma intermitência de indisponibilidade de internet. Mas por que isso, Rafa? Por quê? Porque quando você está recebendo aquele IP implícito, ou seja, você não tem IP público, o Azure libera um IP para você. Olha, usa esse IP aqui que é um IP compartilhado para clientes que não têm IP público e navega na internet. Você colocar isso para uma máquina talvez não seja problema, mas se você tem várias máquinas no seu ambiente que precisam sair para a internet e você não tem um IP público ou uma forma de gerenciar isso, isso pode acarretar numa performance de acesso à internet ruim. Por quê? Um IP público, ele tem 65.535 portas, portas TCP e portas UDP. Quantas portas uma máquina consome por padrão? Isso a gente consegue validar, por exemplo, se você pegar aqui um prompt de comando, você usar o comando netstat, por exemplo. O comando netstat vai listar as portas na sua máquina que estão com conexão estabelecidas, ou seja, está linkado com algum tipo de serviço. Estão vendo que na minha máquina, por exemplo, ela está linkando ainda alguns serviços externos e eu tenho algumas portas de Kubernetes aqui, que são instâncias de Kubernetes que estão rodando na minha máquina. Mas aqui já deu para ver que eu estou usando mais de 10 portas de um endereço de IP. Vamos dizer que num ambiente que você está com Outlook aberto, com Teams, com algum outros softwares que você tenha, talvez você tenha aí 30 portas que estão sendo consumidas. Se a gente pegar a calculadora aqui para ter pelo menos uma ideia básica, tá? Estou num ambiente corporativo, eu tenho um IP de saída para a internet. Se você tem 65.535 máquinas, ou melhor, portas no seu IP, 65.535, você divide por 30 portas que cada máquina usa, você poderia ter ali 2.184 máquinas usando as 30 portas e bateria no limite de 65.535. Se passar desse limite, o que acontece? Ele causa um estresse de porta, que a gente chama. Ele vai sobrecarregar, vai dar um overflow ali em cima das suas portas e ele vai começar a derrubar conexões, ele vai começar a derrubar portas que estão com uma conectividade ativa. Isso vai fazer com que alguns serviços seus parem de funcionar. Isso é momentaneamente, mas pode causar uma queda.
E o que acontece? Vou trazer agora o artigo aqui para vocês. A Microsoft, como eu disse, anunciou no dia 27 de setembro desse ano que a partir de 30 de setembro de 2025, o Default Outbound Access vai ser retirado. Ou seja, se você subir uma máquina para o Azure sem IP público e sem nenhuma outra configuração, essa máquina não irá conectar na internet. Tá? Então, é isso que acontece. Qual que é a forma recomendada para as suas máquinas que não têm IP público? Eu acredito que a grande maioria das suas máquinas não tem IP público, consiga navegar na internet. Você trabalhar com Azure NAT Gateway, que é o que a gente vai ver agora nessa aula, Azure Load Balancer com regras de saída. Eu vou mostrar um pouquinho sobre isso daqui também. Voltando aqui para o nosso desenho, só para a gente fechar, a primeira das saídas que eu falei, você tem um IP público. Se você não tem IP público, ainda vai funcionar até 30 de setembro de 2025, a partir dali não vai funcionar. A gente tem a possibilidade de trabalhar com máquinas que estão atrás de um balanceador de carga. Quando você cria um balanceador de carga, seja ele interno ou público, no tier standard, ele vai automaticamente, por default, fechar a saída de internet por segurança, porque balanceadores de carga standard, eles trazem uma camada extra de necessidade de segurança. Então, tenho duas máquinas, tenho duas VMs, coloquei um balanceador de carga na frente, o que vai acontecer? Isso vai acabar bloqueando a sua saída de internet. As suas máquinas que estavam com saída de internet estão atrás de um balanceador de carga, elas não vão sair. Por quê? Porque o balanceador de carga ele vai exigir, por exemplo, que ou você tenha, né, um endereço de IP público do balanceador de carga, você tem que criar uma regra de outbound, ou seja, você vai dizer para o seu balanceador de carga que você vai navegar na internet através do IP público do balanceador. E aí a gente tem que criar uma regra de outbound. Muita gente, e às vezes já está trabalhando com Azure, já tem uma certa experiência, eu acredito que muitos passaram por isso, quando vai colocar máquinas atrás de balanceadores de carga standard, se depara com essa situação e às vezes é meio inusitada, porque não sabia que funcionava dessa forma, acha que está alguma coisa configurada errada, mas não, isso é um comportamento padrão. E aí, o meio que a gente coloca que seria o meio ideal, na grande maioria das vezes, é você criar o seu NAT Gateway. Você está dizendo que vai ser um IP ou um prefixo. Né? Daqui a pouco você pode criar um prefixo para ter 4 IPs seus, para ter 6 IPs públicos que são reservados para você. E aí você linka o NAT Gateway com cada uma das suas subnets que você quer trabalhar, e a partir disso o que acontece? Todas as máquinas, quando forem sair, elas vão utilizar o NAT Gateway. Dúvidas que podem surgir. Rafa, eu preciso de uma configuração extra para implementar o NAT Gateway? Não, simplesmente você cria o NAT Gateway, linka ele na sua subnet ou nas suas subnets, automaticamente ele já vai começar a trafegar suas máquinas usando o IP ou os IPs públicos do NAT Gateway. Você não precisa mudar nada na máquina virtual. Por mais que a sua máquina já tenha um IP público, ele vai preferir, a preferência de saída é pelo NAT Gateway. Então, mesmo com o IP público, linkou o NAT Gateway, ele passa a sair com o endereço do NAT Gateway. Você pode usar o NAT Gateway também no Firewall, né? Você pode usar através do Azure Firewall, colocando um range de IPs para você trabalhar, para facilitar a saída de internet. Se você tem uma rede hub spoke, né, Rafa, dá para linkar por subnet, mas se eu tenho rede hub spoke com vários spokes, eu consigo usar o NAT Gateway? Tem algumas técnicas que a gente pode usar. Por exemplo, você posiciona o seu NAT Gateway no hub e você vai criar, né, roteamento para redirecionar todo o seu tráfego através do NAT Gateway. Aí, geralmente, a gente vai fazer o quê? Vai colocar uma máquina como o NVA, um Network Virtual Appliance, direciona o tráfego para essa máquina, né, o NVA, e o NVA vai rotear através do NAT Gateway. Então, a gente tem uma série de itens que a gente pode trabalhar para configurar o NAT Gateway para o seu ambiente, por mais que ele seja espalhado e segmentado. E agora vamos botar a mão na massa, vamos mostrar o lab aqui que eu preparei para a gente poder testar essas funcionalidades do NAT Gateway. Eu já deixei uma estrutura pré-configurada, não configurei nada relacionado ao NAT Gateway, mas eu configurei uns ambientes com algumas particularidades. Por exemplo, essa VM NAT01, vou clicar aqui, eu preparei essas 3 VMs, VM NAT01, NAT02 e NAT03. Vou falar a particularidade de cada uma. Todas são Windows Server 2022, não tem basicamente nada de muito diferente no sistema operacional, mas essa VM NAT01, ela não tem IP público, certo? Rafa, mas quando mostra aqui a máquina aparece IP público, porque essa máquina eu coloquei ela atrás de um balanceador de carga. Então eu tô com o balanceador de carga e tô com essa VM abaixo do balanceador de carga. Então ela não tem IP público, mas ela tá pegando o IP público do balanceador de carga. Essa VM NAT02 é uma VM default. Ela não tem nada de diferente e ela tem o IP público dela. Então é uma VM
que possui endereçamento público, para que a gente valide o comportamento em cima de cada um desses ambientes. E aqui, por último, é uma VM padrão mesmo, sistema operacional, porém, ela não tem IP público e não está atrás de um balanceador de carga. Então, eu tenho uma VM sem IP público atrás de um balanceador de carga público standard, uma VM com IP público padrão e uma VM sem IP público. E a gente vai validar como que é o comportamento de cada uma dessas VMs. Essa VM aqui, para vocês validarem, né, ela mostra o IP aqui 52.152, final 40. Eu vou abrir uma nova guia aqui para a gente poder trabalhando nas guias em paralelo. E eu vou mostrar para vocês. Por que ela mostra aquele IP? Porque ela está atrás do balanceador de carga. E aí, por consequência, o balanceador de carga mostra o IP associado à VM. Então, aqui eu estou no meu balanceador de carga, LB-NAT, e aqui o front-end IP dele, tá? 52.152.253.40, que é exatamente o IP que ele está aqui. Se eu copiar esse endereço, o que eu fiz? Eu só rodei um IS nessa máquina para ele colocar uma página web. E liberei a porta 80 no NSG. Então, Live, NAT, Gateway. Somente isso, só para a gente saber que a máquina está sendo vista da internet. Eu vou conectar em cada uma dessas máquinas, tá? Eu vou conectar utilizando o Azure Bastion, que eu tenho um Bastion aqui, até porque eu estou com uma máquina sem IP. Então, eu vou conectar em cada uma dessas VMs aqui para que a gente possa analisar como que vai ser a saída de internet dessas VMs. Então, eu vou conectar primeiro nessa VM NAT1, vou conectar aqui também na VM NAT2. Não necessariamente eu teria que usar o Bastion, tá, pessoal? Eu poderia criar uma regra de conexão através do lado do balancer para chegar na VM que não tem IP público. Poderia conectar na VM com IP público e a partir dela conectar nas outras duas VMs, porque elas estão todas na mesma VNet. Então não teria nenhum tipo de problema. Mas como eu já tenho um Bastion aqui, eu estou utilizando ele para poder facilitar aqui o nosso acesso. Ok? E aí a gente vai testar como que vai funcionar a característica de cada uma dessas VMs. Lembrando, a NAT1 é uma VM que ela não tem um IP público e ela está atrás de um balanceador de carga. A NAT2 é uma VM que tem IP público, VM padrão com IP público. E a NAT3 é uma VM padrão sem IP público, que é o que a gente vai encontrar na maioria dos ambientes, né? VM sem IP público, eu espero pelo menos. Você só vai colocar um IP público se você tiver algo que seja muito, muito, muito específico, porque expor máquinas com IP público diretamente não é uma boa sacada para a parte de segurança. Então vamos na VM NAT1. Eu vou abrir aqui o Edge e a gente vai tentar acessar um site com ela. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o google.com e a gente vai ver que muito provavelmente, se tudo funcionar da maneira correta, ela não vai conseguir acessar. Vou pegar a VM NAT2 e eu vou acessar aqui também a mesma coisa, google.com. E vamos ver se ela vai carregar. Navegou. Agora eu vou acessar aqui um site qualquer, meu IP, para trazer qualquer um dos sites que tragam IP, para a gente validar qual é o IP que ele vai me entregar. Tá aqui o IP. 172.203.157.68. Essa VM é a VM que tem IP público. Então eu vou vir aqui na VM NAT2 e aqui no Overview a gente vai ver o Public IP. Olha lá, pessoal, 172.203.157.68, que é o endereço de IP público. Então, quando a VM tem IP público, ela trafega a partir desse IP público. E a VM NAT1 é uma VM padrão que não tem IP público. Então, vamos validar aqui qual que é o endereço que ela está utilizando. Vou acessar o Google aqui de novo para pegar o meu IP. Ok, vou pegar esse primeiro que aparece aqui. E ela vai nos entregar, vamos ver qual é o IP que ela vai entregar aqui para a gente. Guardar e carregar. Vou mostrar aqui, a VM NAT3 é uma VM sem IP público, tá? Então, ele tem que navegar, mas ele vai navegar com um endereço de IP. Olha aí, até falhou a navegação aqui no primeiro momento. Deixa eu dar um F5. Foi, tá? Assim, não que seja uma regra, mas vocês viram que no primeiro acesso a partir da VM, ele deu ali um timeout para mim. 172.174.189. São IPs parecidos, aqui o start 2 IPs da Microsoft. Então, esse IP que eu não tenho controle nenhum sobre ele. Esse IP é um IP que a Microsoft disponibilizou aleatoriamente. Daqui a alguns minutos esse IP pode mudar, amanhã pode mudar, então eu não tenho controle. Esse IP aqui, apenas que eu coloque ele, como ele é um IP público associado à máquina, se eu colocar ele como estático,
aí ele não vai mudar mais. Então, eu tenho como fazer isso. Na NAT 3, não, né? A não ser que eu associe um IP. E lá na NAT 1, deu falha. Por quê? Porque ela está atrás de um balanceador de carga standard. Isso é um comportamento esperado. Então, agora a gente vai fazer um deploy do nosso NAT Gateway, para a gente entender como que isso vai funcionar. Então, escolher essa opção, NAT Gateways, e a gente vai criar um novo NAT Gateway. Vou selecionar o meu Resource Group aqui que eu já criei, Live TF-Tech, e vou chamar de NAT-GW01. Vou trabalhar na região East-West, que é a região onde eu estou, isso é importante, né? Ele tem que estar na região onde estão essas VNets. Não vou usar a zona de disponibilidade, e aqui ele tem uma configuração de timeout. O que é esse timeout? Assim como no meu comando lá, quando eu digito, por exemplo, deixa eu trazer a tela para cá, quando eu digito um netstat, vou colocar aqui um -an para ele trazer um pouquinho mais no detalhe. Eu vou ter algumas conexões que elas podem estourar o tempo, tá? Aqui está como time waiting, né, por exemplo. Então, o que acontece? Vocês estão vendo a quantidade de portas que eu estou consumindo aqui. Muito provavelmente nem todos os serviços estão ativos nesse momento. Aqui é uma lista completa de tudo que eu estou trafegando e de tudo que eu estou conversando. Para que o próprio NAT consiga ir derrubando um pouco daquelas sessões que estão, digamos assim, ociosas, a gente seta esse tempo de timeout. Ele está dizendo aqui que o timeout é 4 minutos. Você pode setar entre 4 e 120 minutos, e aí ele vai dar um reset basicamente naquela porta para que ele não fique consumindo aquelas portas que não estão em utilização. Outbound, como é que a gente vai fazer esse outbound? A gente vai trabalhar com endereço de IP ou a gente quer criar um range de endereços IPs? Quando eu vou criar um range, eu posso escolher aqui, por exemplo, range-nat. Olha só a quantidade de IPs que eu posso pegar, que eu posso reservar e ter associados para mim. 16 IPs, 8 IPs, 4 IPs, 2 IPs. E eu também posso trabalhar com um IP apenas, tá? pib-nat-gw01. Quando eu escolho apenas um IP, significa que eu vou ter aquele único IP de saída. Se eu escolho o range, a Microsoft vai me entregar 2 IPs, 4 IPs, 8 IPs ou 16 IPs. Qual que é o melhor? Dependendo da quantidade de máquinas, do volume que você tem, certo? Pelo menos 2 IPs seria interessante. Então aqui eu vou configurar com um IP para que a gente tenha aquele endereço e caia todo mundo com aquele endereço. Você não precisa configurar os dois, certo? Você escolhe aqui, basicamente, se você quiser configurar os dois, não tem problema, mas eu vou configurar apenas um, não vou trabalhar com range agora. Ele vai pedir para que você use, né, qual VNet você vai associar, você vai fazer o deploy do serviço. Eu vou escolher essa VNet NAT, que foi a VNet que eu criei, e aí ele vai me listar quais são as minhas VNets. Com qual VNet você quer trabalhar, por exemplo? Tá? Eu quero trabalhar com a VNet subNAT. Quero usar essa daqui. Não vou associar ele para o Bastion, porque o Bastion não tem nenhuma relevância. Eu quero trabalhar com essa aqui, subNAT 10.10.0.24. Então eu quero trabalhar com essa subnet aqui, ou seja, todo mundo que estiver dentro dessa subnet vai aplicar o NAT. O NAT vai sobrepor as configurações de IP público, é isso que ele faz, ele vai direto e ele, por mais que você tenha IP público na VM, ele vai passar a respeitar pelo endereço de NAT. Se você tiver 10 subnets, você pode listar todas. Então vou dar um avançar, não vou colocar tag para esse exercício aqui exclusivamente, e agora eu vou pedir para que ele faça a criação. Ok? Deu validate, e agora eu vou pedir para que ele crie essa estrutura aqui para a gente. Tá? Então, vou aguardar aqui um minutinho até que ele conclua esse deploy. Finalizou o deploy do nosso NAT Gateway, então ele foi bastante rápido aqui para poder fazer esse deploy. Me levou aqui para o Resource Group, vou abrir aqui o NAT Gateway. Ele é bastante simples a configuração dele, né? Então tem poucos itens que a gente possa gerenciar. Basicamente ele está dizendo em quantas subnets ele está linkado e quantos IPs públicos ele tem. Aqui na parte de Outbound IP, a gente pode adicionar um prefixo, né? Caso eu queira mudar também a configuração, nada impede, você não tem que escolher entre ter prefixo e entre IP público, você pode ter as duas configurações. E no momento que você vai linkar isso, você pode escolher o formato que você quer trabalhar. Aqui as subnets que você vai configurar e que você vai linkar. Eu vou até mostrar uma outra forma. Essa tela ela demora um pouco mais para atualizar após a criação do NAT. Mas, por exemplo, se eu pegar a VNet que eu estou trabalhando, vou vir em subnet, eu estou trabalhando com a subnet NAT. Aqui, ele já lista para mim que eu tenho um NAT Gateway. Caso eu queira trocar por aqui, eu poderia vir numa subnet que ainda não está linkada. Eu não vou linkar na do Bastion, mas poderia
selecionar a configuração do NAT Gateway. Só que essa tela ela demora um pouco mais para atualizar. Tá? Se você fez o deploy recentemente do NAT Gateway, pode ser que ela demore um pouquinho mais para aparecer. Então a gente já tem o NAT Gateway configurado. Vamos testar a performance em cada uma das VMs. Olha a minha VM1, que não abriu o Google, já está até abrindo o Google, já até carregou. Vou digitar aqui meu IP e vamos ver qual é o endereço que ele vai carregar. Endereço 137.116.126.238. Vamos lá no nosso NAT Gateway e a gente vai validar aqui. Eu esqueci de pegar qual é que era o IP público que ele ficou. 137.116.126.238. Exatamente isso, tá? Então, funcionou da maneira correta. A nossa VM NAT2 estava com o nosso IP público, 172.203.157.68. Eu vou deixar ela assim e eu vou dar um refresh na tela. Vocês viram que ele já alterou, né? Ele sobrepôs o IP público. Eu vou pegar até em cima dessa VM aqui, VM NAT2, e eu vou tirar o IP público dessa VM. Tá? Eu vou vir aqui em Network Settings, aqui na placa de rede, e aqui na placa de rede, IP config, eu vou desassociar o IP público. Tá? Ele provavelmente vai cair minha conexão, tá, pessoal? Como eu estou alterando a questão da placa de rede, provavelmente ele cai a minha conexão aqui no Bastion, aí eu vou ter que conectar novamente. Só vou aguardar aqui enquanto ele finalize a minha edição. Ok? Vai levar aí uns 30 segundos até que ele atualize. Isso para a gente garantir que a máquina vai navegar da maneira correta. Mas vocês já viram que ele sobrepõe, tá? Ele vai sobrepor as configurações que forem feitas, certo? Então, só aguardando aqui ele terminar. A gente já viu que mesmo com o IP público ele vai sobrescrever aquele IP e vai dar sempre preferência para o NAT. O NAT é o cara que vai ser preferencial na saída, por mais que você tenha mais de uma possibilidade de saída para a internet. Ok, já concluiu. Deixa eu voltar aqui na configuração da máquina, overview. A máquina já não tem mais IP público. Se a gente testar aqui de novo, dá um F5. Continua tudo certo, IP 137.116.26.238. Vamos testar nossa última máquina aqui, VM3. Vou clicar aqui na VM3. Era o IP 172.174, que era o IP padrão do Azure. Tá? Padrão, eu digo o IP que o Azure associou para essa máquina. Vamos dar um F5 aqui para a gente ver qual IP que ele vai pegar. Guardando aqui ele carregar. Ainda não atualizou o IP aqui para mim. Atualizou, tá? 137.116.126.238. Então, nossas três VMs que estão dentro dessa mesma subnet, no meu caso aqui, estão na mesma subnet. Ponto importante, Rafa, se eu tivesse 10 subnets, eu poderia linkar para as 10? Sim. Rafa, eu posso linkar um NAT para mais de uma VNet? Não. O NAT ele tem que ser configurado associado diretamente a uma VNet. Então, se você tivesse duas VNets, você não conseguiria fazer isso. Beleza, e se eu tenho então uma rede hub spoke, como eu comentei, eu vou ter que colocar um NAT para cada rede? Não necessariamente. Você pode direcionar o tráfego para esse NAT. Exemplo, usar lá no hub um NVA, Network Virtual Appliance. Nos spokes, você usar um route table, direcionando todo o seu tráfego de saída para o NVA. E o NVA sair pelo NAT Gateway. E assim você faz com que todo o seu range de VNets, por mais que você use um arranjo de hub spoke, que é o padrão que a gente encontra, ele consiga trafegar dessa forma de maneira correta. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fez a validação aí do nosso serviço de NAT Gateway. Ele é um serviço bastante simples, né? Vocês viram que a configuração dele é extremamente simples, mas é super importante que a gente tenha isso em mente, principalmente com a modificação que a Microsoft vai realizar lá em 2025, que você precisa ter uma forma de garantir, caso ainda não tenha, né, uma maneira explícita, como eu comentei no início do vídeo. O implícito é quando você navega com IP que você nem conhece, que é aquele IP que o Azure entrega para você trabalhar, né, o IP que vai ser removido. Agora, forma explícita, você controla a saída de internet da sua máquina. Então, essa é uma das melhores formas que você tem utilizando o padrão de navegação com NAT Gateway. Ok? Se você gostou do conteúdo, clica aqui, dá um like, compartilha o vídeo aí pra gente, para ajudar o canal a crescer cada vez mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação em cima de Microsoft Azure. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um conteúdo aqui no canal. Até lá, #PartilNuvem.